Bom dia a todos. Vamos dar início, então, ao nosso painel, Criminalidade Transnacional e Virtual. Eu tenho a honra e quero agradecer o convite, pela honra de mediar esse painel, à Fundação Getúlio Vargas e ao IDP. É uma satisfação retornar aqui ao Fórum de Lisboa, especialmente pelas presenças aqui na mesa, a quem eu quero fazer e render as homenagens e a saudação ao ministro Sebastião Reis Júnior, ao ministro Rogério Sicchetti Cruz, aos desembargadores Ney Belo Filho e Sidney Eloy da Labrida e a doutora Fernanda Dortmann. É uma satisfação nós tratarmos de um tema de tamanha relevância, um tema que desperta ainda um grande aprimoramento, porque se nós voltássemos, talvez, aquelas primeiras lições de direito penal, quando a gente trata da própria aplicabilidade da lei penal, no tempo e no espaço, diante de um ambiente virtual que praticamente elimina desde os conceitos de jurisdição na prática do crime, com uma delimitação para perseguir, quanto à aplicabilidade do crime, que hoje, num toque da tela do computador ou do celular, ele pode ser cometido contra o patrimônio, contra a honra, contra a liberdade sexual, em qualquer parte do mundo e de qualquer parte do mundo. Então, isso desperta uma complexidade na aplicação da lei penal, na perseguição desses crimes, para além dos mecanismos que a gente tem hoje da cooperação, que precisa ser bastante aprimorada, mas nós temos grandes desafios aí para enfrentá-los, sob todos os prismas. E esse debate vem nesse contexto de globalização que permeia a pauta do Fórum de Lisboa, como um dos mais essenciais sob o ponto de vista criminal. Nós, evidentemente, temos aí delitos que há um bom tempo já se perseguem e vão sendo aprimorados com os mecanismos tecnológicos, o tráfico internacional de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, até a criminalidade econômica e mais, digamos assim, sofisticada, com mecanismos e com instrumentos cada vez mais à disposição no ambiente da criminalidade para a perpetração desses delitos e para dificultar a perseguição, a punição e, especialmente, a prevenção dessa espécie de delito. Então, hoje, a gente tem aqui a palavra de grandes juristas, integrantes do Poder Judiciário, da advocacia, que podem, evidentemente, trazer algumas luzes ou talvez instigar questionamentos que vão ser melhor trabalhados daqui para frente pela doutrina, pela jurisprudência e pelo aperfeiçoamento do sistema jurídico como um todo. Então, é nesse contexto que, saudando a todos os integrantes da mesa, saudando a tantos amigos aqui na plateia, ministro Noronha, meu caro ex-procurador-geral, aí, uma das grandes lideranças do Ministério Público, doutor Benedito Torres, doutor André Calegari, tantos amigos aqui. Eu passo de imediato a palavra ao ministro Sebastião Reis Júnior para que ele possa tratar aí de acordo com o tema que lhe foi proposto. Ministro. Bom dia a todos. Vou ser objetivo, porque nós temos
um horário para seguir. Eu cumprimento a mesa, ou seja, todos já foram citados, eu acho que não precisa falar do brilho de cada um dos integrantes. Eu, antes de entrar no tema exatamente da questão da criminalidade, eu gostaria só de uma certa forma, dar uma palavra de apoio à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal ontem, na questão da diferenciação, né, entre o usuário e o traficante. Eu acho que foi um grande passo, uma tentativa de mudar a política que hoje, essa política punitivista que hoje impera no Brasil. Quem está no tribunal percebe a quantidade de processos que isso envolve. Ou seja, todo dia nós nos deparamos com processos que discutem a apreensão de 10 gramas, 15 gramas, 20 gramas de maconha, ou seja, sem nenhum contexto de traficância nem nada. Mas é muito fácil, né, para a autoridade policial, depois, no segundo momento, para o próprio Ministério Público denunciar e para as instâncias ordinárias deixarem aquele processo seguir. E aí nós temos como razão, como consequência direta disso, um sistema prisional com superlotação. Acho que hoje 56% a 60% dos presídios brasileiros têm superlotação. Isso é uma consequência dessa política que não mostra, mais uma vez, que prender, punir não é a solução para combater a criminalidade. No que se refere à criminalidade transnacional, a minha ideia aqui é levantar a bola para os outros palestrantes. Eu vou fazer uma apresentação geral da questão da legislação, né, ou seja, do que regula a atuação do Estado no combate a esse tipo de criminalidade. Então, eu acho que a primeira coisa que eu posso citar aqui é o Decreto 11.491, que promulga a Convenção sobre o Crime Cibernético. Ele está na tela, né? É um documento que lista os principais crimes cometidos por meio da rede mundial de computadores, e aí você vai ver crimes contra a confidencialidade, integridade, disponibilidade de dados, sistema do computador, crimes informáticos, conteúdo de informação, pornografia infantil, violação de direitos autorais, de direitos correlatos, responsabilidade, vai discutir a responsabilidade da pessoa jurídica, os critérios de investigação. No âmbito nacional, nós temos aqui o Marco Civil da Internet, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, a lei que cuida da interceptação telefônica e captação ambiental, lei de lavagem de dinheiro, a lei que dispõe sobre a proteção dos acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal, quebra de sigilo financeiro, bancário e fiscal. Ou seja, uma das coisas que eu sempre comento, que a grande dificuldade no combate a esse tipo de criminalidade é a ausência, primeiro que ela progride de uma forma muito rápida. Nós estamos conversando aqui, mais um tipo de crime, mais um meio de se cometer um crime foi criado, e o legislador não consegue, é muito difícil, o legislador não tem a mesma criatividade que a nossa realidade tem, a realidade é muito mais rápida, então é muito difícil você acompanhar isso, ainda mais no nosso sistema, que é um sistema lento, pesado, que muitas vezes o Congresso reage a fatos certos e determinados, né? Não há uma preocupação de montar um sistema que venha a combater. Então, você vê aqui, ou seja, são várias leis, muitas delas se sobrepondo, cuidando da mesma questão, batendo cabeça uma com a outra, você tem que fazer uma interpretação, o que está prevalecendo, o que não está, mostra só a dificuldade desse tipo de processo. Você tem a infiltração de agentes de polícia e de inteligência, a lei anticorrupção, lei de organizações criminosas, infiltração policial, Política Nacional de Cibersegurança e Comitê Nacional de Cibersegurança. E existe também um projeto de lei, que é o 4939, que dispõe sobre as diretrizes do direito de tecnologia da informação e as normas de obtenção de admissibilidade de provas digitais na investigação e no processo, além de outras providências. Cada dia que nós vamos demorar na criação de leis que permitam o Estado agir no combate a esse tipo de criminalidade, nós vamos ter, essa lei vai se mostrar mais defasada ainda. Eu acho que nós temos que pensar num meio de ser mais rápido, mais ágil nisso. Nós temos também, como é uma criminalidade que, em regra, ultrapassa os limites nacionais, é essencial aqui
a atuação em conjunta dos países. Nós temos sistemas que envolvem não só o próprio judiciário. Hoje, por exemplo, eu integro a Cumbre, que é uma organização que tem juízes de toda a América Latina, em que trocam ideias na criação de sistemas, de uniformes de combate à criminalidade, como você pode acelerar a troca de informações, porque hoje em dia é tudo muito ágil, muito rápido. Existe isso no âmbito da magistratura, existe isso no âmbito do Ministério Público também, ou seja, os ministérios públicos conversam entre si, falam entre si, justamente na tentativa de criar meios de uma investigação mais séria, mais rápida e mais compartilhada, né? Hoje, a criminalidade, eu acho que nós podemos destacar essa criminalidade internacional, ou seja, tráfico de armas, tráfico de drogas, infelizmente, tráfico de pessoas, né? E esse cybercrime que acontece, como foi dito aqui, acontece aqui e a repercussão em qualquer lugar do mundo. Então, isso aqui são vários tratados internacionais que o Brasil é signatário, Convenção sobre Combate à Corrupção de Funcionários Públicos, Convenção Internacional, estão aí relacionados. Tem uma resolução também do Ministério Público Federal, que ele cria um roteiro interno de atuação na questão dos criptoativos, da persecução patrimonial, e aqui nós temos outras convenções que cuidam também, que regulam esse tipo de procedimento. Internamente, nós temos várias ferramentas internas, de resoluções, né, orientações dos vários órgãos que participam de uma determinada forma dessa atuação. Então, você tem dentro do CNJ, dentro do Ministério Público, dentro do próprio COAF, essas coisas todas, existem uma série de procedimentos que cuidam. Então, eu coloco portfólio de soluções de tecnologia, informação e comunicação, CISBAJUD, CS-Bacen, InfoJude, InfoSeg, a quantidade de pessoas, como eu digo pessoas, de estruturas envolvidas no combate a esse tipo de criminalidade. Eu não vou citar individualmente cada um deles. Nós temos aqui em andamento o julgamento pelo Supremo da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é uma discussão sobre o dispositivo que determina a necessidade prévia e específica à ordem judicial de exclusão de conteúdo para responsabilização civil de provedor da internet, website, gestores de aplicativos e redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros. É questão, hoje em dia, está no auge, né? Ou seja, você saber o limite da atuação de cada indivíduo dentro do sistema. Até em abril, nós tínhamos a discussão no Congresso Brasileiro da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência de Internet. Essa lei, ou seja, foi criado um primeiro grupo de trabalho e depois esse grupo de trabalho foi destituído, o trabalho, tudo aquilo que eles fizeram foi desconsiderado e foi criado um novo grupo de trabalho para discutir o PL 2630. Crimes mais comuns: plágio, invasão do dispositivo informático, furto de dados, calúnia, difamação, injúria, incitação e apologia ao crime, pornografia infantil, racismo, LGBTfobia, misoginia, pirataria digital, divulgação de fotos íntimas, criação de perfil fake, etc. E aqui, justamente pelos tipos de criminalidade, nós temos novos métodos investigativos. Hipnose investigativa, que eu nem sabia que existia isso, identificação de IDP, infiltração virtual, provas advindas de dispositivos informáticos, etc., detecção e reconhecimento facial. Então, uma série de procedimentos estão sendo criados e aperfeiçoados no dia a dia. E aqui eu faço uma compilação de dados de decisões do Superior Tribunal de Justiça, do próprio Supremo Tribunal Federal, que discutem, de alguma forma, essa questão dessa criminalidade internacional. Então, nós temos discussões que envolvem a competência, obtenção de dados da Receita Federal ou outros órgãos de controle fiscal. Nesse ponto, existe uma questão ainda meio imprecisa, porque o Superior Tribunal de Justiça tinha entendido de uma determinada forma que o Ministério Público e as autoridades policiais não têm como pedir diretamente ao COAF, à Receita Federal, informações fiscais privadas. O Supremo Tribunal Federal entendeu que sim.
nós adaptamos o nosso entendimento ao que o Supremo entendeu, e, recentemente, há uma decisão da 5ª turma da relatoria do ministro Reinaldo, muito precisa, mostrando justamente, naquele caso concreto, a ausência de investigação formal que autorizaria essa solicitação, esse pedido de informações. Então, é uma questão ainda que vai ser debatida e que vai ser aperfeiçoada. Temos a questão da cooperação internacional, e aí várias competências de crime de ameaça praticado por WhatsApp, criação no site da internet para comercializar mercadorias, furto mediante fraude, pirâmide financeira, muitas vezes que há uma discussão se é crime de natureza econômica ou não, quebra de sigilo telefônico, informações das redes sociais, cadeia de custódia. Eu acho, talvez, uma das questões mais interessantes é a solicitação ao Google, WhatsApp, Facebook, etc., de informações. Eu acho, tanto o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que essa questão, existe a obrigação de essas informações serem prestadas, há a possibilidade de aplicação de sanção financeira pelo não atendimento, mas eu entendo ainda que há uma discussão quanto ao limite dessas informações em cada momento. Acho que, de uma forma geral, meu tempo já se esgotou, é isso, é um levantamento do que hoje orienta a atuação do Estado, tanto do Judiciário quanto dos entes investigativos, no combate a esse tipo de criminalidade. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Sebastião, que suscita realmente toda a ordem de desafios do ponto de vista material e procedimental que a utilização hoje do ambiente virtual, eliminando a fronteira, eliminando as competências jurisdicionais na prática do crime, desperta para o seu enfrentamento. E nessa linha, então, eu passo a palavra ao ministro Rogério Sicchetti, para que também faça a sua exposição, nos trazendo aí, ministro, do seu ponto de vista, as dificuldades e apontando os caminhos e as luzes para iluminar, digamos assim, do ângulo do Estado, a forma de enfrentar e encarar todas essas dificuldades. Presidente, só uma palavrinha. Pois não. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o ministro Rogério Sicchetti, foi aniversário dele ontem. Isso é vingança, porque outro dia eu fiz uma homenagem ao Atlético Mineiro, né? Agora ele está se vingando disso. Ele sabe que eu sou tímido, que eu me deixar meio... Depois ao final, eu tinha guardado, depois ao final a gente vai passar o endereço da festa, hoje à noite. Né? E a lista de presentes também. Isso. Obrigado, Sebastião. Bem, eu acho que saúdo a todos, né? O ministro Sebastião já, como ele mesmo disse, ele já levantou os tópicos mais importantes sobre os quais acho que toda a mesa irá falar, né? O doutor Dallazen também fez uma exposição iniciando esse tema, porque, de fato, acho que todos concordamos que o direito penal e o direito processual penal foram construídos ao longo da sua recente história, né? Porque quando nós falamos de ciências criminais, nós falamos aí de 250 anos, e tanto o âmbito material quanto procedimental, vamos dizer assim, se construíram dogmática e academicamente a partir de uma noção de crime de rua, né? Crimes tradicionais, aqueles que nos afetam o patrimônio, a liberdade, a vida, a imagem, etc. E, de uns 30, 40, 50 anos para cá, começamos a vivenciar uma nova realidade, né, que nos impõe adaptações, tanto na própria formulação dos conceitos, como na maneira de investigar esses crimes. Então, não mais lidamos com furtos, estelionatos, homicídios apenas, mas também, e cada vez mais, com crimes praticados por meio digital, como os tantos crimes que foram mencionados pelo ministro Sebastião. E aí nós precisamos já reavaliar
esses conceitos, como, por exemplo, o conceito de jurisdição, conceito de território, conceito de soberania, e também rever a maneira de investigar esses crimes. Nós concluímos, na semana passada, né, Sebastião, um julgamento que eu considero histórico, na terceira sessão, na relatoria do ministro Ribeiro Dantas, que foi o julgamento sobre o tema da confissão. E nós, creio, destronamos a confissão como um meio de prova para a obtenção de condenações no Brasil. Eu posso dizer, com a experiência que tenho também de Ministério Público, que uma boa parte dos crimes que nós investigamos e apuramos, e uma boa parte das condenações criminais se assenta ou se assentou na confissão do investigado, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo. E o pior, em confissões extraídas em ambientes absolutamente impróprios, em condições adversas e sem o mínimo respeito às garantias, aos direitos que cada um tem neste momento em que o Estado intervém para, por exemplo, cessar uma atividade criminosa. No Brasil, ao contrário de qualquer nação civilizada, a confissão é prestada nas ruas, geralmente sob a arma de fogo apontada pelo policial, que está legitimamente detendo aquela pessoa que está, em tese, praticando um crime, mas aproveita a ocasião para extrair dessa pessoa uma confissão que será utilizada em juízo, mesmo quando este infrator, no momento da prisão, da autuação no inquérito policial, do auto de prisão em flagrante, nega ou cala-se, né, exercendo o seu direito ao silêncio. Então, nós precisamos romper esta obsessão pela confissão. Nós temos que romper essa tradição de exigir que o investigado colabore com a sua própria condenação, colabore com o Estado para ser condenado. É preciso que o Estado assuma essa tarefa de investigar adequadamente os crimes, valendo-se de meios próprios, legítimos, éticos, para a obtenção de condenações. Isso implica, evidentemente, uma série de dificuldades, desafios, mas que dificuldades e desafios que devem ser superados sob pena de nos atermos a uma lógica que já é ultrapassada em qualquer nação civilizada. Nós poderíamos falar sobre várias leis que foram sendo editadas ao longo dos últimos anos para a proteção de dados pessoais, para a proteção de determinados bens jurídicos. A última, recentemente, criando a figura do cyberbullying, né? Enfim, bullying por meio digital, etc. Mas o que me interessa, né, nesse pouco tempo de que dispomos, é focar exatamente nessas dificuldades de apuração dos cybercrimes, como, por exemplo, a própria complexidade do universo digital. Nós ainda temos dificuldade, por exemplo, em explorar a potencialidade dos nossos celulares, né, de um aplicativo como o WhatsApp. Tem pessoas que não conseguem sequer realizar uma videoconferência. Tamanho o nosso apego a uma cultura analógica, digamos assim, nós mais antigos, né? Eu aqui nessa mesa, certamente, né? Não sei se eu e o doutor Dalabrito talvez sejamos os mais antigos. Não precisa falar também, pô. Mas, enfim, nós que somos ainda apegados a essa visão analógica, temos muita dificuldade com questões básicas. Imaginem lidarmos com criminalidades, com crimes ou com criminosos que usam a sua inteligência para burlar exatamente as formas de obtenção da prova. Então, esse baixo conhecimento do universo digital, tanto pelas vítimas dos crimes quanto pelos próprios atores do sistema de justiça criminal, policiais, promotores, juízes, são quase analfabetos, né? Digo isso por experiência própria, no domínio dessas tecnologias e até dos conceitos, né, que a cada dia surgem, neologismos, que nos impedem de ter uma plena compreensão do fenômeno criminoso digital. Há também uma nítida vulnerabilidade dos usuários, especialmente aqueles
não acostumados a essas tecnologias, idosos, né? Geralmente têm essa dificuldade. Um potencial muito amplo, portanto, de vítima, uma dificuldade quanto ao rastreamento de agentes criminosos, anonimato, a criatividade, né, que talvez na criminalidade de rua nunca houve. A gente sempre teve aquela ideia de que o criminoso brasileiro é um criminoso, vou dizer, com pouco conhecimento, vamos dizer outro termo, né? Mas o criminoso digital, ele é um criminoso muito inteligente, né? E nós temos dificuldade de acompanhar isso. As limitações e debilidades do direito penal, necessidade de adaptação dos tipos penais, que são tipos penais clássicos, construídos geralmente no século XIX, né, com a escola clássica, e que foram se perpetuando nos códigos penais subsequentes. As limitações e debilidades do processo penal, como eu disse no início, nós temos que, não vou dizer eliminar, mas colocar a prova oral no seu devido lugar. Na verdade, o que se faz no inquérito policial deveria ser tão somente a obtenção de elementos informativos que permitam ao Ministério Público iniciar a ação penal e ao juiz recebê-la, dar início à ação penal. Porém, a verdadeira prova se faz em juízo, ou mesmo antes, mas de forma técnica. Todas as vezes que nós dependemos da memória humana, seja num reconhecimento pessoal, que é ainda determinante para a apuração de certos crimes, como o crime de roubo, ou um depoimento de testemunhas, nós estamos confiando na memória humana, que é falha. A psicologia do testemunho reiteradamente tem demonstrado isso, e é preciso que nós, se não abandonemos, pelo menos mitiguemos a força probatória do testemunho. Nós não podemos confiar nesses relatos, nós precisamos ter provas técnicas, provas robustas, provas tecnológicas. O Supremo hoje está, a propósito, debatendo, isso estava na pauta semana passada, creio que não foi iniciado o julgamento, debatendo a possibilidade do uso de GPS para rastreamento digital das pessoas em determinado território. Isso foi muito utilizado no caso da Marielle Franco. E a discussão toda ali é a necessária compatibilização entre o direito à prova por parte do Estado e, claro, o desejado esclarecimento de crimes, e o não menos importante, ou talvez até mais importante, direito das pessoas em geral de não ter a sua privacidade devassada por iniciativas investigatórias do Estado. Então, esse é um tema central, mas que vai determinar o rumo, digamos, que deve tomar a investigação no Brasil. Também podemos, já caminhando aqui para as considerações finais, dizer que a sociedade pós-moderna, a sociedade líquida, não tem sido, como o ministro Sebastião mencionou, acompanhada na mesma velocidade dos avanços do próprio Estado na questão da investigação, sobretudo. Nós temos um judiciário, acredito, forte, temos um Ministério Público forte, mas a força da investigação ainda se concentra no exercício da força policial. Não é nenhuma crítica às polícias, é uma crítica à estrutura da nossa investigação. É preciso dar inteligência à polícia, e não força, violência. O que nós vemos no Brasil é a obtenção de confissões mediante extorsão, ou pelo menos coação, e o abandono do investimento na inteligência policial. É preciso que nossos policiais realmente, e nesse ponto o Ministério Público tem um papel fundamental no exercício do controle externo da atividade policial. O tempo se esgota e eu concluo dizendo que o nosso desafio, portanto, deve ser a de ajustar essas ideias concebidas no passado para uma realidade que não mais existe, que devem, portanto, ser todos esses institutos e conceitos repensados e atualizados com a mesma velocidade com que são colocados em xeque por esse novo mundo que se apresenta. Muito obrigado.
Muito obrigado, ministro Sicchetti, pelas ponderações e pelos apontamentos. Eu quero aqui também fazer uma saudação e agradecer a presença do nosso embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro. Muito obrigado pela presença. E passar, desde logo, a palavra ao nosso desembargador Ney Belo Filho, ressaltando, desembargador, também, como uma provocação aqui na esteira do que o ministro Sebastião e o ministro Sicchetti colocaram. Realmente, o criminoso que se vale dessa nova forma e do ambiente virtual para a prática do crime passa a ser um criminoso com conhecimento, às vezes, bastante à frente, mais sofisticado, no mesmo sentido que a polícia, o Ministério Público, os órgãos de controle também têm desenvolvido laboratórios e estruturas próprias de mapeamento em dados abertos, de busca de elementos de persecução e de prova no ambiente virtual, e acabam também, ministro Sicchetti, muitas vezes por encontrar ali provas digamos assim, de criminosos que utilizam desse meio, mas não são tão sofisticados, né? Então, também vai numa via de mão dupla essa questão, e aí isso passa muitas vezes pela validação da jurisprudência, lidando com a questão de sigilos, de proteções, que também é uma situação que vem muito à tona do ponto de vista procedimental. Então, eu passo a palavra ao senhor aí para que o senhor possa fazer as suas considerações. Muito obrigado a todos cumprimentados e efetivamente mencionados. Muito obrigado. Acerca do trabalho específico sobre crime transnacional e crime virtual, gostaria de primeiro fazer uma diferenciação. E antes de tudo dizer que tanto Portugal quanto o Brasil têm um pouco de dúvida e dificuldade no tratamento legislativo da criminalidade transnacional, o que, na verdade, não é muito de se espantar, considerando que, no mito fundador de Lisboa, ela teria sido fundada por Ulisses, que saiu de Troia na direção da Grécia, veio parar em Portugal, e o Brasil foi fundado, evidentemente, por Pedro Álvares Cabral, tanto nós dois países, por duas pessoas que não sabiam ao certo onde é que estavam indo, né? Então, isso já justifica, de certa maneira, essa confusão inteira. E, no que diz respeito à criminalidade virtual e criminalidade transnacional, eu queria fazer uma diferenciação. São conceitos distintos e que, de certa maneira, como o ministro Sebastião mencionou, a legislação confunde de uma certa maneira. Porque a criminalidade virtual seria aquela que é praticada através de sistemas e que, portanto, poderá, e naturalmente trata de outro território, mas poderá, evidentemente, tratar do mesmo território. E a transnacionalidade criminal, ela implica, com toda certeza, a realização de fases do crime em países diferentes, e aí é o problema, portanto, sob o pálio de legislações completamente diferentes, sob métodos de investigação diferentes, e, portanto, nos causa um problema na própria construção da teoria, tanto do direito positivo quanto do exercício da fiscalização, acerca de como fazê-lo. Os 4 elementos que os italianos tratam na criminalidade transnacional, me parece que precisam ser lembrados. O primeiro deles, o planejamento, o segundo deles, o financiamento, o terceiro, a execução, e o quarto, a receptação ou o aproveitamento ou a acumulação dos valores. Quando eu trato de criminalidade transnacional, esses 4 elementos eles estão diferenciados. Quem financia não é necessariamente aquele que executa, e nem é o país onde ele é executado. Essa receptação é feita num outro país sobre outra legislação e, consequentemente, tanto a acumulação quanto o financiamento eles se estabelecem em outra fonte de poder. Como é que eu organizo isto? O primeiro problema que surge é a questão do monismo e do dualismo. Evidentemente, nós não podemos pegar todas as nossas convenções internacionais e aplicá-las diretamente. Não todas, algumas sim. E, quando não fazemos isso, surgem aí paraísos fiscais que vão trabalhar exatamente com os valores, tanto fruto da criminalidade, quanto utilizados no planejamento da mesma criminalidade. Isso já traz um problema específico, porque o dinheiro que eu utilizo para financiar o tráfico de drogas, o dinheiro que eu utilizo para financiar o tráfico de armas ou para o tráfico de pessoas, ele não surge do mesmo país onde esse tráfico é executado.
Portanto, o primeiro problema eu localizaria no monismo e no dualismo, como é que eu vou utilizar e que legislação eu vou utilizar para tratar de crimes que são praticados em 2 países diferentes ou em vários países diferentes. Em primeiro lugar, eu diria que os italianos criaram uma solução específica para tratar da máfia, que é utilizar um processo de bloqueio de capitais quando esse crime estabelece ou se coloca numa visão, num quadrante diferente da criminalidade comum. Isso me parece o ponto mais importante. Ao invés, como disse o ministro Sebastião com muita propriedade, de nos preocuparmos com um garoto de 19 anos que tem 2 cigarros de maconha na periferia de São Paulo, é muito mais interessante ou melhor para qualquer processo civilizatório que nos preocupemos com o tráfico de armas ou com a criminalidade organizada de grande porte, com grandes grupos criminosos ou com projetos milicianos de controle de Estado. Isso, evidentemente, é muito mais razoável para um processo civilizatório do que o discurso moral do utilizar um cigarro de maconha é ruim ou o discurso moral de aniquilação de qualquer inserção das classes de C e D em qualquer tipo de vida mais confortável. O que implica dizer que há um desvio de foco e esse desvio de foco precisa ser corrigido. O que nós precisamos é ter um processo de legislação e de aplicação que se preocupe com a criminalidade de grande porte. E aí nós temos vários exemplos, até porque eu descobri a roda a essa altura do campeonato, ministro Rogério, não me parece útil. Nós temos o modelo italiano, ao menos como exemplo e como maneira de perceber o que foi feito na guerra contra a máfia e o que foi feito com a estrutura contra as estruturas das grandes sociedades criminosas. O primeiro exemplo que me parece é uma mudança de legislação quanto à participação nas grandes criminalidades. Por que isto se resolveu num dado momento? Porque todas as legislações ocidentais, à exceção da italiana, estabelecem uma lógica para a participação das organizações criminosas. Eu preciso desejar praticar o crime. Quando eu desejo praticar o crime, eu coloco um elemento constitutivo subjetivo do tipo penal que dificulta qualquer fiscalização ou qualquer punição. Por quê? Eu preciso comprovar que eu estou me unindo a 2 ou 3 pessoas, ou 4, dependendo da legislação, com a intenção de cometer um delito. Os italianos resolveram isso da seguinte maneira: eu preciso provar apenas e tão somente a minha intenção de fazer parte da máfia, a minha intenção de fazer parte da 'Ndrangheta, da Cosa Nostra, da Sagrada Coronta Unita, etc. Eu não preciso provar que eu desejo cometer crimes, eu preciso comprovar apenas que eu tenho desejo à vontade dirigida no sentido de me associar àquela organização. Isso é um grande avanço. Segundo lugar, o estabelecimento de uma legislação paralela. Isso criou grande problema na Corte Constitucional Italiana e se resolveu. Como se resolveu na espanhola também, em relação aos movimentos terroristas. Por quê? Porque o discurso de eu tenho um direito de exceção, eu tenho um direito criminal que é mais radical e, portanto, eu estabeleço uma ditadura do legislativo ou do judiciário, que é a narrativa comumente oposta. Ela esquece de um detalhe. Alguém que determina a morte de 425 pessoas, como o Totorrina fez na Itália nos anos 90, nos anos 80, não é exatamente um criminoso comum. Não é exatamente uma criminalidade comum, e ela precisa ser tratada de uma maneira diferente. Não é o garoto que fuma um cigarro de maconha na periferia de São Paulo, na periferia do Rio de Janeiro. Portanto, eu preciso de uma legislação que trate problemas diferentes de maneira diferente. E o que foi feito ali? Além da associação do tipo mafioso, que é diferente da associação do tipo comum para qualquer elemento de crime, eu tenho um bloqueio de patrimônio, eu tenho uma exclusão de domínio, uma extinção de domínio, perdão, que é feita dentro do próprio processo criminal para coibir todo o processo de financiamento de grandes criminalidades organizadas. Follow the money. Descubra para onde o dinheiro está indo e estabeleça um processo administrativo de bloqueio do resultado da atividade criminosa e do dinheiro utilizado no financiamento da atividade criminosa. Terceiro, estabeleça um método de não comunicação para os líderes das organizações que resolvem administrá-las mesmo quando estão sob o crivo do judiciário. E aí criou-se o sistema do cárcere duro, que é o sistema da impossibilidade de comunicação externa para qualquer daqueles que entre dentro da malha de combate à criminalidade organizada. Evidentemente, é um sistema extremamente rígido para qualquer tipo de contato. Os advogados costumam não gostar muito dessa lógica, mas nós estamos tratando, não, de uma criminalidade comum. Nós estamos tratando de alguém que, de dentro da penitenciária, determina a morte de 10, 20, 30, 50, 100 pessoas.
Portanto, o modelo do cárcere duro, o modelo do concurso externo, que eu já vou falar, o modelo da associação do tipo mafioso e o modelo da extinção de domínio, de patrimônio utilizado para financiar e como resultado da organização criminosa, foi o que, no dado momento, resolveu, de certa maneira. Como funciona o quarto, ou quinto, melhor dizendo, dos sistemas de combate, legal de combate à criminalidade transnacional? A impossibilidade de utilização, pelo menos fiscalização, desses recursos em países do terceiro mundo ou em países em que eu posso mais facilmente mascarar ou maquiar a utilização do próprio capital. Dito de outra maneira, se eu tenho lugares onde eu posso remeter o meu dinheiro com mais facilidade ou com um bloqueio de fiscalização menor, eu preciso ter regras que me coíbam e me proíbam de fazê-la, ainda que eu faça sob a justificativa de um financiamento lícito de qualquer maneira. Como se resolve isto no plano legal? É estabelecer, esse é o maior dos problemas, qual é a criminalidade organizada transnacional que eu quero atingir, qual é o volume que eu quero dar àquela legislação e qual é o interesse que eu tenho sobre ela, que me parece um discurso muito mais razoável sobre qualquer processo civilizatório do que a preocupação que nós mergulhamos no país nos últimos anos, que é estabelecer o direito criminal como instrumento de resolução de problemas de natureza moral. Ou utilizar o direito penal, ou o discurso, ou a narrativa criminal, o mini-sketch, para coibir condutas que moralmente eu não concordo com elas. Ou tentar convencer as pessoas que o direito penal precisa ter um foco vinculado à religião ou à moralidade, que talvez seja o grande equívoco do nosso discurso punitivista recente. De certa maneira, a criminalidade transnacional ela avança na medida em que qualquer processo de globalização avança. Ela avança na medida em que o mundo fica menor, que as comunicações são mais rápidas e que tudo aquilo que traduz as nossas relações são mais rápidas. Só que nós temos que ter algum tipo de resposta legal e judicial forte o bastante para entender que esse tipo de criminalidade organizada de grande porte ela não é a mesma coisa do que as nossas divergências morais internas no mesmo país e crimes de pequena ordem que têm mais relação com a nossa estrutura social do que propriamente com a agressão de toda a civilização. O meu tempo acabou e eu gostaria de finalizar basicamente dizendo isto, que o desvio de foco é o que nos causa gravíssimo problema com o tratamento da nossa criminalidade organizada e dos nossos crimes transnacionais. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Ney, pela bela exposição, pelas colocações feitas. E eu, desde logo, cumprimentando a senadora Elisiane Gama, nosso estado do Maranhão, muito obrigado pela presença. Vou passar a palavra ao nosso vizinho de estado, lá da bela e Santa Catarina, desembargador Sidney Eloy da Labrida. Desembargador, a palavra é sua. Obrigado. Inicialmente, eu cumprimento os integrantes da mesa e, bem assim, a qualificada audiência. O que eu trago à reflexão é um tema mais específico, que é a infiltração virtual e o uso de malwares em investigação criminal. Tema que, de certo modo, é objeto de uma DPF movida pela Procuradoria-Geral da República, sob a relatoria do ministro Cristiano Zanin, que trata do uso de mecanismos de intrusão no âmbito das investigações criminais. Já contextualizando, todos reconhecemos que o processo de globalização trouxe muitos avanços. Porém, esse novo ambiente também acabou favorecendo a criminalidade organizada, que se transnacionalizou, porque soube se aproveitar da abertura dos mercados, das conexões em nível global, da relativização das fronteiras nacionais, e, em razão disso, passou a atuar num esquema de cooperação através de uma extensa rede de administração e gestão de mercados ilícitos, como de criptomoedas. E, nesse contexto, os avanços tecnológicos em sistema de comunicação pela internet proporcionaram a diversificação, a sofisticação e, mais do que isso, a proteção das práticas ilícitas.
a encriptação de ponta a ponta e os programas de anonimização, por exemplo, embora tenham sido criados para proteção, por um fim ilícito, que é a proteção da privacidade do usuário, hoje acabam blindando a atividade estatal, na medida em que inviabilizam qualquer tentativa de interceptação das comunicações. Hoje, o sucesso de uma investigação, nesse âmbito, depende da apreensão do celular ou, então, de um incauto do grupo que tenha feito um backup e aí se busca através da nuvem. Muito bem. As organizações criminosas, não se tem dúvida, contam hoje com frações operacionais especializadas em atividade de campo, mas mais do que isso, com verdadeiras células de ciberinteligência, com agentes preparados em técnicas de intrusão, raspagem, mineração de dados, enfim, no uso de altas tecnologias para o planejamento das ações criminosas. Também é inegável que, para enfrentar essa cibercriminalidade, os métodos apuratórios tradicionais, previstos pelo sistema punitivo, assentados que foram numa compreensão liberal individualista, já que foram vocacionados para o enfrentamento da criminalidade convencional, não têm conseguido trazer resultados mais significativos. Daí que, com a evolução da legislação, se passou a utilizar de meios extraordinários e ocultos de investigação para se poder ter algum sucesso no âmbito dessas investigações, e aí que se insere a infiltração virtual, né? E já tratando especificamente da infiltração virtual, é certo que a sua utilização ainda é tímida, mas é tímida porque a sua implementação, diante do quadrante legal atual, deve se limitar à criação de um perfil falso para que o infiltrado possa interagir com os membros do grupo e, então, colher informações para as investigações. É diante desse cenário que se tem reivindicado a utilização de softwares espiões, de malwares, já que através da implantação de programas clandestinos nos dispositivos digitais do alvo, seria possível driblar a tecnologia de criptografia e de simulação de IP. De fato, o emprego de malwares em investigações criminais, tem sido difundido ao redor do mundo, tendo experiências em Espanha, Alemanha, Itália, sem contar Israel, e muito menos nos Estados Unidos, desde há muito no âmbito das Undercover Operation. Bom, eu vou passar em revista os principais argumentos daqueles que sustentam a legitimidade do uso do malware. Primeiro, disse que não há direito fundamental absoluto e muito menos podem eles ser utilizados como escudo protetor de atividades ilícitas, como já deixou assentado a Corte Suprema em várias oportunidades. Também se disse que a falta de um dispositivo legal específico prevendo a utilização de malwares em investigação não torna impossível a sua utilização na medida que se recorre à interpretação extensiva prevista no artigo 3º do Código de Processo, do Código de Processo Penal, na medida em que há uma correspondência, uma certa correspondência, com mecanismos já consolidados de investigação, como interceptação telemática, né, captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos e acústicos, a ação controlada e a própria busca e apreensão. Disse também que, quando se trata de infiltração policial física, tem-se compreendido que a autorização judicial da infiltração, ela compreende a possibilidade do infiltrado realizar filmagens, captação ambiental e apreensão de documentos. E, diante disso,
se sustenta também a possibilidade de se utilizar os malwares como uma técnica de suporte da implementação da infiltração virtual. Aqui é um ponto de interseção entre atividade de inteligência e investigação criminal. Mas se faz aqui um paralelo com a captação ambiental, dizendo que, para a realização da captação ambiental, é preciso algumas técnicas de suporte. Por exemplo, a entrada subreptícia num ambiente restrito, o uso de disfarce, uma história cobertura, medidas que também não estão previstas num determinado dispositivo legal. Nada obstante esses argumentos, a questão é que no Brasil não há cobertura legal para o uso de códigos maliciosos em investigações criminais. E, além disso, a sua utilização afronta de maneira direta o princípio da proporcionalidade, tendo em vista a intensidade e a quantidade de direitos e garantias fundamentais afetados. E, desde a minha percepção, a eficiência na investigação não pode ser alcançada a esse preço. De fato, os direitos fundamentais não são ilimitados, mas qualquer restrição deve se basear na lei, ser adequada, necessária e proporcional. E certamente não é o caso dos malwares. A grande questão aqui é que nenhuma outra técnica investigativa apresenta tantos riscos como o uso do malware, dada a intensidade do grau de invasividade que representa, como a possibilidade de acesso a todas as informações contidas no aparelho infectado, a vídeos, a fotos, a senhas, a informações bancárias, a imagens no ambiente íntimo, podendo atingir, inclusive, terceiros que não são objetos da investigação. E, mais do que isso também, ou isso revela a impossibilidade de se valer de uma interpretação extensiva, buscando ajustar essas medidas àquelas medidas a que me reportei anteriormente, dada a diferença abissal entre elas e as limitações próprias de cada uma delas. Um outro problema também significativo se dá pelo impacto da medida sobre as garantias processuais do acusado, já que a efemeridade dos dados, a possibilidade de alteração, supressão do conteúdo diante do controle das funcionalidades pelo operador, que está fazendo a infiltração, comprometem a confidencialidade, a integralidade dos dados, não sendo possível garantir de forma alguma a preservação da cadeia digital, a cadeia de custódia digital. Eu concluo já, meu tempo se esgota, dizendo que é uma verdade que a realidade tecnológica exige o aprimoramento dos mecanismos de investigação. Mas, desde minha compreensão, o uso de malwares não é o caminho, sobretudo sem lei específica, porque ele, ao fim e ao cabo, legitima a procura especulativa e aleatória de dados do investigado e de terceiros, convolando a investigação criminal numa verdadeira pesquisa exploratória, indiscriminada, com subversão dos direitos fundamentais próprios de um Estado democrático de direito. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Sidney, trazendo aí mais uma das questões que, na criminalidade virtual, transnacional ou não, dizem diretamente com o nosso dia a dia, né? Se a gente
na investigação, muitas vezes, cuida do ambiente do trabalho, ou do ambiente social, ou do ambiente privado, né? Hoje, os dispositivos, os smartphones, ou os nossos tablets, a gente ali trabalha, se relaciona pessoalmente, faz as transações bancárias, ou seja, tudo da vida é ali. Então, separar, inclusive o cometimento de ilícitos por ali. Então, separar isso dentro da investigação também é um desafio, né? E o que é admissível ou não também é um grande desafio para a nossa legislação, para a nossa jurisprudência, e o senhor traz um tema bastante importante aí, a nossa consideração, tá? Fazendo a saudação aqui ao nosso sempre Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, doutor Eduardo Gussi. Satisfação, meu caro, a sua presença aqui. E passo a palavra, então, desde logo, à doutora Fernanda, para suas considerações. Olá, bom dia a todos e todas. Eu vou quebrar o protocolo. Normalmente a gente cumprimenta todo mundo nas pessoas das autoridades, mas aqui é tanta autoridade que eu vou fazer o contrário, cumprimentar as autoridades na pessoa do presidente da mesa, doutor Fabiano, e passar logo, todo mundo aqui cumpriu o tempo, pretendo fazer o mesmo. Eu pretendo falar sobre 3 pontos, eu peguei mania dos 3 pontos assistindo palestra do ministro Barroso, né? Tudo é 3 pontos, 3 pontos. Só que como eu não tenho poder de síntese dele, vamos ver se vai dar certo. Que seria a necessidade de formalização de procedimentos para cooperação internacional em matéria penal, passar a falar um pouco da ADC 51, que tratou da requisição direta de dados exatamente sem necessidade de cooperação internacional, e finalizar rapidamente com a questão da infiltração online, sob essa perspectiva da cooperação internacional. Muito bem, a gente sabe que no Brasil, recentemente, e talvez isso aconteça até hoje, enquanto nós estamos aqui, muitos são os casos de transferências de dados, de informações, de provas entre países, né? E na maioria das vezes, provas fornecidas pelo Brasil, pelo Ministério Público Brasileiro, principalmente autoridades estrangeiras, sem nenhuma formalização, né? Isso é fato notório, foi objeto de matérias jornalísticas já, e muitas ações penais e procedimentos foram anulados por conta dessa ausência de formalização que é prevista em lei, em convenções. A gente sabe até de caso em que dados, a investigação ainda muito prematura, dados dessa investigação foram fornecidos às autoridades americanas, ao Departamento de Justiça americano, e como essa empresa particularmente era US Person, tinha títulos negociados na Bolsa Americana, isso gerou, obviamente, uma pressão muito grande, inclusive das autoridades americanas, para que fosse celebrado o acordo, e sabe-se lá como, e a expressão é essa mesmo, esses dados foram para lá. Isso nunca foi muito bem explicado. A justificativa que se tem dado, que essas autoridades brasileiras têm dado para esse compartilhamento informal, rápido, desburocratizado para fornecer essas informações, seria essa quase obsessão que se tem aqui no Brasil de ingressar na OCDE. Pelo menos essa é a justificativa que se dá. O nosso amigo Márcio Chaer, que está por aí, ele fez um artigo no Conjur, em que ele critica essa obsessão de forma muito dura. Ele diz que a OCDE é um órgão arrecadador de metrópoles e até aponta exemplos em que empresas brasileiras, no âmbito da Operação Lava Jato, foram condenadas a pagar somas astronômicas de dinheiro a potências estrangeiras, e diz que o papel da OCDE é cristalizar o que o constitucionalista português Blanco de Moraes, conhecido de todos nós aqui, chama de neocolonialismo, ou seja, impedir que as economias menores concorram com os países ricos em igualdade de condições. Eu, de fato, não me sinto habilitada para dizer se o Brasil deve ou não deve continuar querendo entrar na OCDE, ou seja, se as vantagens decorrentes de uma maior atratividade para o investidor estrangeiro se sobreporiam à necessidade que o Brasil teria de atender determinadas decisões e recomendações da OCDE, para as quais, eventualmente, o Brasil não estaria ainda preparado. Então, eu não me sinto habilitada a falar sobre isso, mas eu me sinto habilitada a dizer que a persecução penal brasileira não pode ser subserviente
aos países que integram já a OCDE e não pode ser realizado com esse verdadeiro desvio de finalidade, que seria essa obsessão de entrar na OCDE, muitas vezes passando por cima da legislação interna, de princípios constitucionais internos, de convenções que o Brasil assinou, sejam tratados multilaterais, alguns já foram mencionados pelo ministro Sebastião, seja EMILATs, tratados bilaterais. Então, e uma forma pela qual se pode impedir que essa violação a direitos, princípios e normas ocorra é a formalização de procedimentos, o que não vinha sendo feito. E aí são inúmeras as formas pelas quais esses procedimentos, essa transferência de dados e provas pode acontecer de forma legal, né? Na ausência de tratado bilateral, a gente tem as rogatórias, né, que são enviadas de um país para o outro. No Brasil, a gente sabe, elas chegam, se for o caso de cumprimento de atos de outros países, sem necessidade de juízo de mérito, são cumpridas através de exequatur do STJ, seja no caso de necessidade de decisão de juiz no Brasil, essas normas externas e essa necessidade vai ser avaliada por um juiz no Brasil. Enfim, existem 1000 formas de cumprimento formal de cooperação internacional vinda de outros países. E também os EMILATs, né, os acordos bilaterais de cooperação. Todas essas normas, sejam as convenções multilaterais, sejam os tratados bilaterais, prevêem a possibilidade de recusa de cumprimento da cooperação, porque os países precisam proteger, sim, os seus sistemas internos. Então, todos esses tratados, eu não vou citar porque o tempo não permite, prevêem isso. Curiosamente, Portugal acabou não ouvindo, né, os seus doutrinadores, isso acontece muito, e acabou aceitando cooperação com o Brasil no âmbito da Operação Lava Jato. Mas, em um artigo publicado em 2017 pelos professores Canottilho e Nuno Brandão, eles exortaram as autoridades portuguesas a não cooperarem com a Lava Jato, dizendo que a forma como as colaborações foram feitas violavam princípios do ordenamento jurídico português, violavam a ordem pública portuguesa e que, portanto, essa cooperação deveria ser recusada. Não foi, eles não foram ouvidos, mas, pelo menos, isso é muito importante aqui, a formalização do procedimento passou a ser conhecida e, pelo menos, permitiu um debate público sobre a questão. Doutrinadores puderam ser ouvidos, a questão foi debatida publicamente e não foi feita de maneira informal, sem que ninguém soubesse. Passando, então, ao segundo ponto, que vai ser bastante rápido, que é a questão da ADC 51. Né? Pela ADC 51, o Supremo decidiu, então, que a requisição de dados de empresa de tecnologia pode ser feita no Brasil, empresas americanas, pode ser feita no Brasil diretamente a essas empresas, sem necessidade de cooperação internacional, sem necessidade de autoridade central, né? De tramitação por autoridade central. A decisão é absolutamente correta, porque as empresas têm sede no Brasil e aqui não, a gente fala aqui, e lá coletam dados dos seus usuários, e porque também a norma específica sobre a matéria a tratar do tema, né? A Convenção de Budapeste e o Marco Civil da Internet no Brasil. Mas a questão importante nesse acórdão, para esse tema aqui, é o seguinte: o DRCI brasileiro prestou informações nessa ação constitucional e disse que as empresas americanas, que as autoridades americanas recusam o cumprimento dessa cooperação, porque entendem que não tem nexo causal, que não atendem aos requisitos da legislação norte-americana, a ausência de previsão de crime no ordenamento jurídico americano, o que vai, inclusive, contra o próprio EMILAT Brasil e Estados Unidos, porque não exige, o EMILAT Brasil e Estados Unidos não exige dupla incriminação. E os americanos vêm recusando os nossos pedidos de cooperação do Brasil, sob esse fundamento, inclusive. O que isso quer dizer? Os americanos protegem as suas empresas. E é por isso que essas empresas, inclusive o Facebook, que foi ouvido como amicus curiae nessa ADC, estava realmente desesperado, eu diria,
para evitar que se pudesse fazer requisição de dados direto, porque ele sabe que o seu país, as suas autoridades, a sua autoridade central, que no caso dos Estados Unidos é o DOJ, é o Departamento de Justiça, protege as suas empresas. E o Brasil, ao contrário, entrega de bandeja as suas empresas de maneira informal para todas as autoridades responsáveis pela persecução penal no mundo inteiro. E, finalmente, meu tempo está acabando, falta 1 minuto, eu queria concordar com o que o desembargador Sidney disse a respeito da inexistência de marco legal para permitir a instalação de malware no Brasil. Isso já foi admitido pela 5ª turma do STJ, eu até fiquei muito feliz que só tem ministro da 6ª aqui, então eu não preciso criticar a decisão de ministro na frente do ministro, mas eu te criticaria de todo jeito. Mas, enfim, então, estou louca para eu estava falando aqui com o ministro Sebastião, que eu estou louca para chegar um caso lá para eu levar para a 3ª sessão. Mas o fato é que, de fato, não existe lei prevendo isso. Isso é muito grave, a quantidade de dados é enorme e a gente não tem lei prevendo proteção, tratamento, descarte desses dados. E aí eu fico imaginando o que vai acontecer quando chegar um pedido de cooperação, por exemplo, via STJ, via Exequatur, para cumprimento no Brasil disso, se o próprio STJ, pelo menos parcialmente, já aceitou a prova como válida. E lembrar, para finalizar, uma questão curiosa, que é dos Estados Unidos. Os americanos, eles permitem que os seus agentes físicos investiguem, isso para mim é uma violação clara à soberania nacional de todos os países, mas eles permitem que os seus agentes investiguem em loco. A gente sabe disso, né? A agente da CIA não é só em filme americano, eles existem, eles estão por aí. Aí eu fico imaginando... Tem problema. Então vou parar de falar, tô brincando. Mas eu fico imaginando, então, se os seus agentes podem fisicamente fazer isso, se eles, aqui, enquanto nós estamos falando, não estão também fazendo infiltração online pelos computadores pelo mundo. Eu não estou falando de infiltração física, estou falando realmente do malware. Então, isso é muito grave, o mundo está ficando realmente assustador, então que, pelo menos, se formalizem esses procedimentos, né? A formalização permite, ao menos, impugnação. Então, a formalização não garante atendimento a direitos, mas potencializa a possibilidade de que se consiga isso. Muito obrigada pela atenção. Eu, agradecendo a doutora Fernanda pela excelente manifestação, quero aqui ressaltar não só a evidente importância do tema, mas como também o brilhantismo de todos os expositores que foram convidados aqui, se desincumbiram magnificamente da incumbência de vir aqui e se manifestar sobre tema tão importante, né? E saudamos a senadora, nosso embaixador, a presença também do nosso deputado Carlos Sampaio, satisfação em revê-lo, né? E tantas pessoas do mundo jurídico, do legislativo, do poder executivo, fazendo também aqui, por um dever agora de consciência, também uma saudação aqui a tantos que eu vejo aqui do meu estado, do Rio Grande do Sul, né, que tem sido aí, tem tido uma caminhada dura para passar por um momento absolutamente difícil, né? Eu vejo aqui tantos advogados, vejo aqui colegas, vejo aqui o Daniel Randon, que é um dos maiores empresários lá do estado do Rio Grande do Sul e que dedica o seu tempo e a sua capacidade de articulação para movimentar ao Estado e as forças do Estado para superar esse momento de grande dificuldade que todos nós passamos, né? Só para mencionar, né, Daniel, uma viagem que levava 10 horas, hoje ela leva 36 horas para você conseguir sair de Porto Alegre, ministro, e chegar aqui, porque a gente não tem nem aeroporto para conseguir sair do Estado, e nas previsões mais otimistas isso vai se resolver, talvez,
lá por novembro. Então, isso indica o tamanho da dificuldade e o tamanho do caminho que vai ser seguido, só superado pela solidariedade que nós temos encontrado no Brasil inteiro, tá? Então, e também internacionalmente também. Então, fazendo essa menção e fazendo aí a todos que também fizeram esse caminho para estar aqui prestigiando e debatendo, é importante no Brasil, e esse espaço é um espaço importante, que nós mantenhamos essa pauta da solidariedade e da reconstrução do Estado ainda viva por um longo tempo, porque vai demorar um longo tempo para que a gente possa reconstruir o Estado e atender principalmente aquelas pessoas que mais ficaram atingidas por essa catástrofe climática sem precedentes no Brasil. Então, agradecendo a todos, muito obrigado. Me pede nosso ministro aqui, que satisfação grande revê-lo. A corregedoria já está anotando lá. Nos pede a coordenação que os cumprimentos sejam feitos aqui fora, para que se possa iniciar também, na sequência, o próximo painel. Muito obrigado a todos.